edição de hoje da Voz do Brasil. Minhas amigas, meus amigos, meu abraço. Agora, já estou falando oficialmente como interventor constituinte interino da República. É claro que a nossa nação, transformada pelos meios de comunicação, que não informam, não esclarecem, mas apenas querem ganhar um dinheirinho faturando de qualquer forma, aconteceu. O país está com um presidente da República que a imprensa não viu. Já estou em pleno vapor com os atos interventoriais já na imprensa oficial e bastante antipáticos, porque a investidura de presidente da República é de administrador de governo, chefe supremo e autoridade suprema das Forças Armadas e magistrado de Estado. Na situação que eu peguei o país, eu tenho de começar como magistrado de Estado, porque tenho de primeiro fazer o expurgo da bandidagem oligárquica, comunista, fundamentalista, terrorista que tomou o poder. Sem tirar essa casta da vida pública do país. Com a decisão do Tribunal Regional Federal sobre o recurso do ex-presidente Lula, quais poderiam ser os próximos passos dessa batalha jurídica? Como fica a balança de poder político, a corrida presidencial, o futuro do PT e de seu líder? Quais os desdobramentos dessa decisão da 8ª turma? Enfim, que perspectivas depois desse julgamento? Para examinar esse assunto, aqui no estúdio, advogado, jurista, Carlos Mário Veloso, que é ministro aposentado, foi presidente do Supremo, presidente da Justiça Eleitoral. Alessandro Costa, especialista em Direito Eleitoral, professor de Direito da Faculdade Católica de Brasília e do Instituto Brasilense de Direito Público. E o professor André Borges, que é cientista político e professor da Universidade de Brasília. Ministro, eu começo perguntando, a gente sabe que foi um resultado unânime, portanto só comporta um embargo declaratório, mas mesmo assim há possibilidade de alguma coisa ir ao Supremo? Sempre há possibilidade, Alexandre, de uma questão desse nível, desse tipo, não é? Em que há direito eleitoral envolvido, direito penal, e direito constitucional, claro, há sempre possibilidade de chegar ao Supremo. Mas agora, o que cabe agora, tendo sido unânime essa decisão, o que cabe é um recurso denominado embargo de declaração. Isto é, os embargos de declaração são cabíveis para o fim de aclarar o acórdão, esclarecer algum ponto, alguma dúvida. Quanto à sentença, não dá mais para mexer. Não. Agora, o único recurso cabível no próprio TRF são esses embargos de declaração. Mas lá no Supremo pode chegar alguma coisa de efeito suspensivo da execução da pena? Na verdade, tendo em vista a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, no meu entendimento, é a mais correta, é possível iniciar-se a execução da pena. É possível. A gente foi para a rua pedir para as pessoas mandarem perguntas. Eu acho que tem alguém fazendo uma pergunta exatamente sobre isso. Vamos ver se a gente mostra essa pergunta que colhemos na rua. Eu gostaria de saber se realmente existe a possibilidade do Lula ser preso. Olha, teoricamente, sim.
Mas eu não acredito nesse tipo de nessa prisão. Eu não acredito que se inicie agora a execução da pena. Por isso, porque teoricamente é possível, mas interposto recurso especial, interposto recurso extraordinário, pode ser pedido ao relator efeito suspensivo. Ora, no julgamento, então, agora, é possível. E a lei da ficha limpa, que foi uma lei de iniciativa popular, que o próprio presidente Lula sancionou, ela é aplicada automaticamente, Alexandre, na Justiça Eleitoral, professor Alessandro? Essa é a pergunta do dia, mas aqui pegando exatamente o gancho do sempre mestre e professor ministro Carlos Veloso, a repercussão que se teve hoje em termos do julgamento da ação penal contra o ex-presidente Lula, ela não tem efeito imediato na inelegibilidade do ex-presidente. O que eu quero dizer com isso? Só quem pode garantir a inelegibilidade do ex-presidente é, no caso concreto, o TSE. Ok, a lei da ficha limpa, na verdade é a lei complementar 6490, que foi alterada em 2010 pela chamada lei da ficha limpa. Ela é importantíssima para o país porque obrigou inclusive os partidos a fazerem filtros nas suas esferas interiores, obrigando que candidatos que tivessem possibilidade de ter uma vida idônea, uma vida passada idônea, fossem aqueles que fossem lançados candidatos. A repercussão toda é em torno. Mas a lei da ficha limpa, lá no seu artigo 1º, inciso 1, a linha E, fala dos crimes que causam inelegibilidade. Só que a lei da ficha limpa, ela não cria inelegibilidade, ela informa a inelegibilidade dentro de um processo eleitoral. Então, apenas quando o ex-presidente, e se o ex-presidente fizer o seu registro de candidatura, tem prazo até agosto. Exatamente, até 15 de agosto, inclusive, último dia para registro, aí sim, a matéria será levada a um relator, esse relator levará essa matéria, então, ao julgamento. Só o TSE, então, pode dizer se está inelegível ou não. Depois do julgamento, finalizado o julgamento, o advogado do presidente Lula concedeu uma entrevista coletiva em Porto Alegre, e a gente vai agora a Porto Alegre, porque a repórter Bárbara Carvalho acompanhou a coletiva. Boa noite, Bárbara. E aí, o que aconteceu por aí? O advogado Cristiano Zanin, que é basicamente um porta-voz hoje do ex-presidente Lula, começou falando que, de fato, não tinham sido apresentadas hoje, nesse julgamento, né, na visão da defesa, provas concretas de que o triplex pertencia ou pertenceu em algum momento ao ex-presidente Lula. Eles falaram que vão recorrer da decisão, mas ainda não sabem quais recursos serão utilizados, já que o acórdão, né, o documento oficial com essa decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui de Porto Alegre ainda não foi publicado, será publicado só semana que vem, porque condenaram uma pessoa que não praticou o crime. Agora a gente vai ver um trecho da entrevista coletiva que foi concedida agora há pouco aqui em Porto Alegre, Alexandre. A defesa vai utilizar de todos os meios legalmente previstos para impugnar a decisão proferida hoje, porque é uma decisão, como eu já disse, que condenou uma pessoa que não praticou o crime. E nós acreditamos que esse resultado é o que vai prevalecer e que nenhuma medida restritiva será aplicada ao ex-presidente Lula. Bem, ministro Veloso, o senhor acompanhou o julgamento? Mais ou menos. Aquilo que é fundamental eu assisti. Com a cabeça de juiz experiente, o senhor acha que havia nos autos provas ou não suficientes para provocar a manifestação do juiz singular e depois dos 3 da turma? Veja, Alexandre, resulta então daquela interpretação das provas, dos indícios, enfim, daquilo que tudo que está nos autos, um convencimento, com base na interpretação daquelas provas. Dizer que não há provas, isso é contundentemente errado dizer isto. Um jurista, um bom advogado, não vai dizer isso. Mas está sendo o caminho da defesa, dizer condenado sem prova. Isso é um absurdo. Lá está cheio de provas, são vários volumes de documentos, de depoimentos de testemunhas, do depoimento do colaborador, do delator, não é? Da delação premiada. Lá tem um conjunto de provas.
E aqueles juízes têm competência para tal, competência que lhes conferiu a Constituição, interpretaram e se convenceram de que havia uma condenação. Eu acho até um pouco fora de ética quem participou do julgamento ir a público dizer não há prova, a condenação contraria os autos. Não. Nenhum de nós pode dizer isso sem o exame acurado das provas ali existentes, dos autos, enfim. Não é? Nenhum de nós, somente aqueles que realmente examinaram os autos e chegaram a um convencimento, é que a eles se pode indagar. Não é? Pois não. Eu gostaria de mostrar mais uma pergunta que a gente foi colher na rua. Pergunta feita para o nosso programa. Vamos ouvir. Ele pode concorrer às eleições? Ele tem novos processos que podem impedir a candidatura dele? Sim, há uma série de outras investigações, processos em que ele já é réu. E a lei eleitoral garante. Enquanto ele estiver recorrendo, ou seja, enquanto estiver sub júdice, ele pode fazer todos os atos de campanha, porque a lei eleitoral lhe garante isso. Agora, ele só não pode fazer campanha eleitoral antes da época, mas está livre para subir em qualquer palanque, desde que não esteja cumprindo a sentença pela qual ele foi condenado. Como qualquer cidadão não pode, até o dia 16 de agosto, que o dia 15 de agosto é o último dia para registro, no dia seguinte começa a campanha eleitoral, pedido de voto. Então, eu vou perguntar ao professor Borges como é que vai ser essa campanha eleitoral, como é que ele antevê. Agora eu gostaria de ouvir a sua resposta, logo depois do nosso intervalo comercial. A gente já volta. Estamos conversando sobre as consequências da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eu perguntava ao professor Borges como é que ele antevê agora a campanha presidencial. Bom, então, eu acho que a coisa mais importante, Alexandre, para nós pensarmos, né, nesse caso, é que a eleição desse ano vai ser uma eleição muito imprevisível. Né? Assim, tem várias razões para isso. Né? Eu acho que uma das razões que já aparece aí na imprensa, né, que já tem sido comentada, é o fato de que não temos ainda um candidato governista sólido. Né? Ainda a gente não sabe quem vai ser o candidato governista. Bom, por outro lado, o julgamento de Lula, né, a situação do ex-presidente Lula, também abre um fronte de incerteza, exatamente por isso, porque insistir com a candidatura é uma estratégia de risco. Né? Nós tivemos um exemplo aqui no Distrito Federal que foi o ex-governador Joaquim Roriz, né, que foi acho que um dos primeiros casos, os colegas me corrigem se eu estiver enganado. 2010. Isso, em 2010, o Joaquim Roriz, ele tentou o registro, né, o Ministério Público alegou que não poderia ter sido feito. Foi quando substituiu pela primeira-dama. Exatamente. Ele acabou tendo que ele acabou desistindo, né, resumindo a história, ele acabou desistindo, colocou a sua esposa, né? Agora, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor professor Alessandro. Pois não. Pede o registro é negado. Há recursos para isso? Há recursos. Quanto tempo há recursos até em cima da eleição? Então, como é isso? Há a possibilidade de recurso, inclusive, quanto ao registro impugnado para o próprio TSE, e há a possibilidade de manejar, em última instância, vinculando matéria constitucional, que é fácil de vincular matéria eleitoral à constitucional, ao próprio STF. Como o próprio ministro falou, não é comum um efeito suspensivo no recurso manejado ao STF, mas é possível. Então, uma cautelar, por exemplo, apresentado no próprio STF, garantiria ao ex-presidente Lula, se eleito, inclusive a diplomação e a posse. Então, cabe aí. E o processo continuaria. Como já aconteceu com governadores que tomaram posse depois. Sim, exatamente. E estiveram no exercício 2, 3 anos. Por exemplo, nós tivemos recentemente a cassação do governador do Amazonas no ano passado, que estava há 3 anos no exercício e finalmente a última instância decidiu que ele tivesse saído. O ministro Veloso nos explicava que chegou um ponto em que o Supremo não aguentava mais os embargos e mandou parar. O TSE pode fazer algo semelhante? O TSE, impugnando a própria decisão do TSE, já pode fazer com que seja executado a decisão. Professor Borges, eu não sei se eu interrompi seu raciocínio sobre a corrida presidencial fazendo essa pergunta. Sim, exatamente. Como eu falava, eu acho que a questão é que você tem aí uma incerteza, né, e acho que o colega colocou muito bem, os próprios prazos
né, dados pela lei, colocam o PT diante de um dilema, porque o risco é esse, o risco é você ter que trocar o candidato muito próximo da eleição, tá certo? E você, assim, como é que você vai fazer campanha para um novo nome tendo muito pouco tempo? E por outro lado, a outra questão que eu vejo é o seguinte: Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, e o que vai acontecer, inevitavelmente, é que, frente a essa condenação, né, existem outros processos também contra o ex-presidente, seus adversários vão usar isso para atacá-lo, né, e o risco é o candidato Lula usar o horário eleitoral gratuito para se defender. Eu só queria dizer para vocês que eu estou extremamente tranquilo e estou com a consciência do que está acontecendo no Brasil. E tenho certeza absoluta que não cometi nenhum crime e tenho certeza que por conta disso. E não vamos aceitar que o Poder Judiciário determine os desígnios da nação. Vocês não vão determinar, não. De jeito nenhum. Vai ter muita luta na rua, Poder Judiciário. E nós vamos dar mais um recado, como demos no impeachment da Dilma. Cuidado, cuidado. Nós não podemos ter mais ilusões. Nós não vivemos mais numa democracia no Brasil. É preciso que a gente entenda isso de uma vez por todas. Esse é um golpe duro. Você sabe que na história, Rosário, a gente ainda vai entender o real papel dos Estados Unidos nesse golpe. Eu tenho certeza que eles estavam por trás de tudo isso. Eu falo isso para dizer o seguinte: vamos parar de ilusões. Será que alguém acha que é pelo caminho institucional que nós vamos derrotar o golpe? Muita gente discordou da fala dura da senadora Gleisi e da minha fala porque tinha ilusão que a gente fosse ganhar no TRF4. Eles não entenderam que esse sistema judicial faz parte do golpe, conspira pelas elites contra o povo trabalhador. Será que alguém ainda tem ilusão que nós vamos derrotar o golpe, garantir a candidatura do Lula, ganhando uma liminar no Supremo, no STJ? Chega, pessoal. Só há um caminho para derrotar o golpe. Só há um caminho, que é apostar nas ruas, no enfrentamento social, na rebelião cidadã, na desobediência civil. Nós não vivemos uma democracia. Temos o direito de nos indignar e de ir para as ruas. É campanha toda semana, mobilização toda semana. Não podemos abandonar as ruas. E eu mando aqui um recado para eles, para essa corja. Se eles acham que vão prender o Lula, para prender o Lula tem que prender nós todos aqui que estamos nesse ato. Eles estão dizendo que o Lula não vai ser candidato. Amanhã nós vamos novamente dizer que nós vamos registrar o Lula no dia 15 de agosto e ele vai ser candidato. Papuda! Eles não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Não deram. Vocês estão percebendo que eles estão tentando. Percebeu a merda. Vitor, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Olha, a Polícia Federal já recebeu o ofício da 10ª Vara da Justiça Federal daqui de Brasília, determinando a retenção do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo caso do triplex, mas essa retenção do passaporte não tem nada a ver com o caso que foi julgado ontem, Sérgio, e sim com um outro assunto que está sendo analisado aqui pela Justiça Federal de Brasília, de um suposto beneficiamento, uma suposta vantagem que o ex-presidente e o filho dele teriam levado na negociação
dos caças, da compra de caças para a Força Aérea Brasileira. E naquele processo é que a Justiça Federal de Brasília pede agora a retenção do passaporte do ex-presidente Lula. Lula tinha viagem marcada já para esse fim de semana, ele iria para a Etiópia num evento da Agência das Nações Unidas para a Alimentação. Ainda não se sabe quando que efetivamente a Polícia Federal vai executar essa ordem feita agora pela Justiça Federal de Brasília, que acaba de chegar lá à Polícia Federal. Sérgio? Um desgaste para o ex-presidente Lula com a possibilidade de apreensão do passaporte próximo a uma viagem internacional que ele faria e também logo depois da decisão da segunda instância. É o povo no exercício direto do poder. Me perguntaram já, por vários telefonemas, hoje, como é que está se processando isso aí? Em que situação fica o humilhante Michel Temer, comigo como presidente também? O país está com 2 presidentes? Não. O país está comigo. O nome constitucional mesmo da investidura é interventor. Eu sou interventor, encarnando o povo no exercício direto do poder, na instituição da presidência da República. Isto porque são 149 milhões de constituintes. Todos eles são titulares da presidência da República, no caso em que restou o Brasil desde o dia 1º de janeiro de 2015, quando o Foro de São Paulo, com as organizações terroristas que o compõem, tomou o poder através das eleições terroristas de 2014, promovidas com dinheiro roubado da Petrobras, do BNDES, da Eletrobras, da Eletronuclear, dos cofres públicos e do povo. Nesse pleito terrorista, eles fizeram o mandato da Dilma pelas urnas eletrônicas e depois o reconstruíram para Michel Temer na Câmara e no Senado através do impeachment da Dilma. Então, desde o dia 1º de janeiro de 2015, a presidência da República está vaga. Ou seja, o Brasil está sem presidente da República, porque tudo o que foi feito dali para cá, pelos bandidos que esbulham a instituição da presidência da República na usurpação do respectivo cargo, são passíveis de cadeia e de indenização para a nação de todos os prejuízos que forem levantados nesse período. E é claro que serão levantados e serão cobrados desses meliantes. Eu estou constitucionalmente na presidência da República. O fato de não ter havido o espetáculo de mídia que o povo se acostumou a ver não desnatura a minha investidura. Dadas as circunstâncias em que a gente está assumindo esta espinhosa e imensa tarefa, a nossa experiência de guerra, de mais de 50 anos, nos levou a dispensar o espetáculo e a fazermos uma entrada no trabalho da maneira como está sendo feito. Não há, como já disse, 2 presidentes. Existe eu, presidente, constituinte interino, ou interventor do povo no exercício direto do poder.
E do outro lado, a bandidagem comunista, terrorista no poder, estão com o seu chefe, Michel Temer, que está sendo tolerado por mim, pela doença que ele tem, porque até hoje, com mais de 50 anos de guerra, e é claro que então, eu não sou isento de acusações. É claro que já mandei muitos para o inferno. Nunca cometi nenhum assassinato. Mas muitos bandidos, muitos demônios aqui foram devolvidos para o inferno durante o período em que tivemos em combate a Guerra Fria, a Cortina de Ferro e a destruição da União Soviética. Mas jamais, na minha vida, eu chutei cachorro morto. Jamais eu me prevaleci de situação desfavorável do inimigo. Eu gosto de inimigo forte na minha frente, ou então que não existam inimigos. Ele está morrendo. Ele fez uma caminhadinha de 20 minutos esses dias para mostrar para a imprensa. Ele tem uma assessoria de marketing. O marqueteiro dele custa 46 milhões de reais para os cofres públicos. Deve estar gastando bilhões para mentir para o povo as suas estatísticas mentirosas de crescimento econômico, que nós vamos começar a desmascarar na medida em que o processo dele começar a ser ventilado. Caminhadinha de 20 minutos já o levou para a Beneficência Portuguesa, São Paulo. Faz cirurgias quase todos os dias. Jamais eu ia me assentar na cadeira de presidente da República com um homem nessa situação de saúde. Por isso, a última oferta que eu lhe fiz foi de ignorar, não nos preocupar com ele, invocando os exemplos de Jesus, as lições da doutrina cristã que produziu a civilização brasileira. A lição de George Eliot, que nos ensina: nossas vidas são de tal maneira ligadas entre elas que é absolutamente impossível que faltas de um não retumbem sobre outros. Mesmo a justiça faz suas vítimas, e nós não podemos conceber nenhum castigo que não se estenda em ondas de sofrimentos imerecidos, muito além do objetivo que ele se propõe. Esta vai ser sempre a minha orientação como magistrado supremo do Brasil. Detesto, não suporto revanche, vingança, manifestações. Entendo que a justiça deve se processar com absoluta tranquilidade de consciência, com absoluta impessoalidade e isenção, com absoluto senso de responsabilidade espiritual diante de Deus. Principalmente na intervenção que comando, que foi, está e será sempre sob o comando de Deus, com as Forças Armadas atrás e o povo na retaguarda. Então, Michel Temer é o presidente da bandidagem terrorista no poder, que com ele se congrega no roubo do país, no massacre da nação e na destruição da pátria, que operam pelo crime organizado no governo, gangues políticas e gerido por corporações quadrilheiras. Eu estou combatendo isso
do jeito que o povo parece que gostaria que fosse combatido. Não estamos usando violência, porque já tivemos violência demais. Mais de 7 milhões de pessoas já perdemos pelo extermínio desse banditismo no poder. 94 por dia nos corredores de extermínio do SUS. 174 pessoas perdemos por dia no arraial do banditismo comum, onde 9 crianças são assassinadas por dias no tiro ao alvo dos menores que são recrutados ao crime e que os seus chefes os treinam, fazendo matar outras crianças. É evidente que isso vai terminar. E é evidente que isso me faz um magistrado pulso de aço, absolutamente coração de pedra, mas não desprovido de inteligência, de humildade diante de Deus e de muito senso de responsabilidade social e principalmente humana. Estou fazendo esses esclarecimentos porque desde o dia 3 de janeiro o Brasil está sob as minhas costas. O que está ocorrendo agora, mesmo que esteja sendo praticado pela bandidagem que está no poder, sob a chefia de Michel Temer, a responsabilidade está sobre mim, porque sou eu, o interventor que encarna o povo no poder. A responsabilidade de tudo, por conseguinte, eu avoco. Porque entendo que a justiça, que neste momento, a situação terrível do país me impõe como holocausto. Muito obrigado. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil.